lembre do quanto Deus foi misericordioso pela minha vida. Em cada hino que foi cantado aqui nessa noite, representou uma trajetória minha dentro do Socorrão. Dia 13, vou dar início onde tudo começou. Dia 13 de abril, eu comecei a sentir forte dor na minha barriga. E eram umas dores estranhas. Não era cólica, não era diarreia, não era uma dor que se assemelhava assim, nada normal. Então, eu fui para a UPA de madrugada, né, dia 13. E... Aleluia! Um momentinho. E meu esposo me levou para a UPA. E na UPA eles me receitaram um remédio normal e eu voltei para casa de madrugada. Quando foi pela manhã, eu tinha uma festa na sexta-feira e eu resolvi algumas coisas. Quando foi pela manhã, eu vim para cá, para a porta da casa da minha avó e fiquei esperando o ônibus. Nesse tempo de 30 minutos, eu voltei a sentir fortes dores novamente. Eu voltei para casa e chamei meu irmão, liguei para o meu irmão para ele, se ele podia me levar no médico. E aí ele me levou. E eu fui lá direto para o Socorrão. E aí ele chegou lá, eles não atendiam, tinha que ser encaminhado pela UPA. Então eu fui para a UPA do Bacanga. Lá novamente eles me medicaram. E eu voltei para casa. E até então estava tudo certo, tudo tranquilo, né? Eu voltei. Era aniversário do meu sogro, dia 13 de abril. Dia 11? Foi 11? Tá. E aí, minha sogra tinha falado comigo para eu fazer um bolo. E eu tinha despachado, que não ia dar porque eu estava sentindo muitas dores. Eu tomei a medicação, voltei para casa e estava normal. E aí eu disse, rapaz, vou fazer esse bolo rapidinho. Fiz o bolo do meu sogro e tinha uma outra encomenda aqui. E estava tranquilo. O tempo que eu fui tomar banho e voltei, eu não consegui mais levantar. Eu deitei na cama e eu não conseguia mais levantar. E aí... era aquela dor insuportável, que eu não conseguia andar, eu não conseguia sentar, eu só encontrava um jeitinho para deitar ali, naquela posição. E aí meu esposo me pegou, a gente foi para a UPA do Parque Vitória. Sendo que dentro de 24 horas eu já tinha ido na UPA 3 vezes. E aí na UPA eles fizeram um exame. A médica olhou assim para mim, olha, Amanda, eu já imagino que você tenha. Então, um simples exame, ela diagnosticou que poderia ser apendicite. Então, só que eu preciso fazer todos os exames de rotina. Um exame, um hemograma e uma tomografia. Tá. Nós esperamos a madrugada toda por esse exame de sangue. E sexta-feira pela manhã, eu recebi a tomografia, ela diagnosticou que era apendicite. E logo aí, nós fomos encaminhados para o Socorrão 1. Direto. Quando eu cheguei no Socorrão 1, era por volta de 11 horas da manhã da sexta-feira. Eu fui com a minha prima que nesse momento, Luana, segurou na minha mão o tempo todo. Eu estava sentada e, de repente, eu levantei e eu senti assim, como se eu tivesse grávida, minha bolsa tivesse estourado, um líquido quente. E eu falei assim para ela, Luana, acho que eu sentei em alguma coisa, tem um negócio escorrendo, assim, como se fosse água. E ela falou assim, aqui a gente senta o tempo todo em alguma coisa, a gente senta em qualquer lugar aqui. E aí, até então, a gente achou normal. E aí, eles olharam o resultado do exame e me encaminharam que era um processo simples, era um processo cirúrgico, era uma apendicite simples até então. Subi para o centro cirúrgico de 11 horas da manhã até 8h30 da noite. Eu fiquei esperando no centro cirúrgico. Por volta de 5h30 da tarde, a enfermeira veio e disse assim, olha, você vai ter que ficar sozinha. Vão te operar e você vai ficar sozinha lá no centro cirúrgico. Nessa hora eu fiquei tão nervosa, porque eu só imaginava assim, gente, se eu chegar a morrer aqui, ninguém vai... Sabe, a gente ia assim, socorrão. Todo mundo já fica socorrão. E se eu chegar a passar mal aqui, a morrer, vamos descobrir só daqui a 2 dias. E aí eu fiquei tão nervosa, eu fui pro banheiro. E no banheiro parecia que eu estava com diarreia, sabe? E naquele momento ali, a minha prima chegou e falou para a enfermeira, olha, ela está com diarreia. E a enfermeira dizia, isso é normal.
Só que quem sabe, um profissional da saúde sabe que é uma pessoa que está com um caso de apendicite e está com uma diarreia, aquilo ali não é normal. E aí deu 7h30, deu 8h30. E aí minha prima começou a dizer, olha, isso não é normal, ela está aqui desde cedo, vamos atender e tal. Começou a falar mesmo, a questionar, a ficar falando. E aí foi que, quando ela mesma começou a se posicionar, foi que a enfermeira falou, agora a gente vai levar ela. Aí 9h da noite me levaram para o centro cirúrgico. Quando chegou lá, a apendicite já tinha sulfurado. Então, só aí a gente já pode ter uma noção da gravidade. Eles me deixaram lá, dentro do centro cirúrgico, e foram jantar. Tá? A equipe que estava lá, elas foram jantar. E eu lá, sentindo dor, sentada, deitada, olhava assim. E eu ficava esperando. E aí eles me operaram como se tivesse sendo qualquer objeto, sabe? Uma equipe totalmente irresponsável. Aí, no outro dia, eu fui para um leito. No leito, não, fui para o leito do centro cirúrgico. E aí eles me deixaram lá. E quando foi 11 horas da manhã, eu desci para uma maca. Até então, estava tudo bem. Minha barriga estava bastante alta. Estava tudo certinho, estava com dreno. E aí, quando é caso de apendicite, tá? Para todos ficarem alerta, quando é caso de apendicite, que é normal, dentro de 3 dias, as pessoas saem. Só que eles sabiam que o meu caso não era um caso normal, porque quando a apendicite sulfura, ela infecta todo o organismo. Então, eles me deixaram 3 dias com um dreno e tiraram o dreno e disse, você pode ir para casa. Então, eu vim para casa, achando que estava tudo normal, tudo lindo. E aí, o meu pai, ele tem uma amiga, enfermeira, e aí ela ficou me acompanhando. Aqui, vinha, fazia a limpeza, tudinho. E aí, no 5º dia, ela já disse assim, olha, isso aqui não já está mais normal. Não cessa. A secreção não cessa. E ela começou a me dar antibiótico, injetável, tirando os antibióticos que eu estava tomando. E aí, passou 10 dias. Num domingo, eu dei febre. E aí a gente ligou para ela e ela falou assim, olha, vai pro socorrão, vai logo. Só que aí eu estava com medo, no domingo, socorrão lotado. Eu disse, não, eu não vou e tal, tá normal. Quando foi na segunda-feira que ela veio me ver, ela disse assim, Amanda, isso aqui não tá mais normal, a gente vai fazer um PCR amanhã. Então, ela me levou para fazer esse PCR, e aí foi numa terça-feira. Na terça-feira, quando eu cheguei em casa, por volta de 11 horas, fui almocei, e ela me ligou. Na verdade, ela me ligou não. Minha prima chegou em casa. Eu disse assim, Amanda, tu vai precisar ir pro socorrão agora. Assim, por quê? Porque já saiu o resultado do exame e tu precisa ir agora. E aí, disse assim, tu tem foto? Ela mandou uma foto pra mim. Assim, qual é o nível de infecção que tu tá? Aí, quando eu olhei o nível de infecção que eu tava, eu disse assim, eu não vou sobreviver. Porque o normal era 1 e eu tava com 19,9. E aí a gente saiu daqui. Quando eu saí daqui de casa, que eu olhei minha filha, eu disse assim, meu Deus, essa vai ser a última vez que eu vou olhar minha filha. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí eu fui com meu pai muito nervoso. E aí ele me deixou lá e tal. A gente começou a fazer todo o processo de novo de admissão. E aí eles diziam, a gente vai só abrir para fazer uma limpeza até então, porque é normal, pode ser que infeccione e tal, de alguma bactéria. E eu fui fazer uma tomografia novamente. Nessa tomografia, a gente chegou, era 2 horas no socorrão. A máquina de tomografia do socorrão estava quebrada. E aí só estavam levando para o hospital da mulher. Só, bem aí, amados, a gente já pode enxergar o mover de Deus em todos os lugares que eu ia entrando. Sabe, no momento que eu saí da primeira vez, Deus colocou pessoas capacitadas para me ajudar. E eram coisas inexplicáveis. Quando eu cheguei no socorrão, que eu fui bater a tomografia, eu falei assim, olha, a gente tem que esperar, tem 50 pessoas na tua frente. A gente tem que esperar 50 pessoas para irem levar para o hospital da mulher e trazer. Então, isso aí, para quem está com uma infecção, sabe que infecção é em questão de horas. Então, você pode esperar dias, mas pode esperar horas, minutos. Então, a gente ficou naquela agonia. Minha prima ficou e andava para lá, chamava assistente social, e a assistente social dizia assim para ela, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. E minha prima ia, e ela olhava para um lado, olhava para o outro. Eu digo, gente, alguém tem que me ajudar. E Deus foi tão maravilhoso que, de repente, passou uma enfermeira, que era daqui do Quebra-Ponte. Ela disse assim, dá paz.
Eu vou citar nome de pessoas porque foram pessoas que foram bênção na minha vida. Ela disse assim, Luana, a gente está com minha prima, a gente precisa fazer uma tomografia. Aí ela falou assim, olha, o aparelho de tomografia daqui, a gente está fazendo teste. E é só em pacientes que estão aqui, hospitalizados já. E aí ela ia lá e voltava e falava com ela. Amados, tinham 50 pessoas, uma tomografia. Cada pessoa vai numa ambulância, vai 2 pessoas numa ambulância. Daqui que chegasse a minha vez, ia demorar demais. E aí ela foi, falou com a da Paz, e a da Paz foi e falou com um moço, que eu não sei o nome, que fazia a tomografia. E assim, eu não posso fazer nada, porque eu tenho ordens da direção que eu não posso, eu só posso colocar uma pessoa por vez, e é a pessoa da UTI. E aí ela disse assim, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. A enfermeira foi lá, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, bota ela. É o tempo que ela vai, é o tempo que a pessoa da UTI desce. E aí passou mais 3 pessoas e a máquina não podia esquentar. E aí passou mais 3 pessoas, assim, vai descer uma pessoa da UTI agora e eu vou te colocar. Eu não tô nem aí pra minha chefe, eu não tô nem aí pra ninguém. Eu vou te colocar aqui na frente. E aí ele foi lá. No tempo que a pessoa da UTI desceu, foi o tempo que eu fiz a minha tomografia, ainda sobrou tempo para outra pessoa chegar e eu estar lá na porta ainda já esperando. Então, 11 horas eu comecei, eu fiz a tomografia. Mas, irmãos, conseguiram uma maca para mim, no período que eu fiquei esperando. E você sabe que ali no Socorrão é muito triste, porque é gente sentada no chão, é gente com perna cortada, é gente com cabeça, é gente com olho furado, sabe? É uma situação tão triste. E Deus já foi organizando tudo, me colocaram numa maca. Assim que eu cheguei, eu fiquei deitada numa maca. E eu ficava ouvindo as pregações e eu dizia assim, Senhor, eu tenho fé que não vai dar nada. Eu creio que não vai dar nada nessa tomografia. Eu creio que não vai ter infecção. Eu creio que tudo vai se resolver em remédio. Eu creio que isso aqui não vai ser preciso abrir. Eu creio. E de repente eu comecei a ouvir uma pregação e de repente e o pregador começava a falar com todas as palavras como se ele estivesse falando para mim. E aí Deus começou a falar comigo ali naquele momento. Não é o que tu queres, é o que eu quero. A minha fé naquele momento era o suficiente, entendeu? Era o suficiente para eu sair de lá boa. Mas o propósito de Deus na minha vida não era o que eu queria. Era necessário eu passar por aquele problema para que eu aprendesse muitas coisas, entendeu? Então, naquele momento que eu fui entrar dentro daquela tomografia, que eu ouvi o pregador falando aquilo, eu disse assim, Senhor, eu creio que não vai dar nada, mas essa é a minha vontade. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, nesse momento, se for para que eu saia daqui agora, sem nada, sem nenhum problema, eu vou estar muito feliz. Mas se não for, Senhor, que tu venha me mostrar pelos melhores caminhos, com que eu possa entender a tua vontade. Então, amados, 5 horas saiu o resultado da tomografia e mostrou que eu estava com uma infecção, realmente, e eu tinha que abrir de novo a cirurgia. Então, me levaram 6 horas da manhã para o centro cirúrgico e lá eu fiquei aguardando até 9 horas da manhã. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, Deus já tinha preparado novamente tudo, maravilhosamente. Ele colocou o melhor, o mais antigo médico que tinha no Socorrão. Quando ele chegou, que ele me olhou, ele disse assim, Amanda, minha filha, sabe, parecia assim que era alguém da minha família, chegou e falou assim, o que foi que aconteceu? E eu falei pra ele, e ele disse assim, calma que a gente já vai ver o que está acontecendo. Eles começaram a me anestesiar, e você sabe que quando não está tudo bem, quando eles ficam muito calados, eles estavam muito calados, eu não sentia dor, mas eu sentia o que eles estavam fazendo, eles estavam mexendo muito calado, e aí as horas foram passando, e eu não entendi, eu digo, meu Deus, é muito estranho quando eles ficam calados, porque realmente eles conversam. E aí quando terminou a cicatriz, a cirurgia, ele só falou assim pro residente, a gente vai deixar aberto, e já eu volto. Quando ele saiu, e depois voltou, ele me explicou, Amanda, você estava com uma infecção muito alta, então a gente teve que tirar 2 trompas e um ovário seu, fora a apendicite que já estava furada, ai, gente, e a cirurgia vai ter que ficar aberta, mas eu não imaginava que seria uma cirurgia aberta literalmente. Na minha cabeça era alguma coisa assim simples, o meu estado era simples. E aí eu fui pro leito do centro cirúrgico, no leito de recuperação,
E fiquei. E eu perguntei para a enfermeira: moça, quanto tempo eu posso passar aqui ainda? Ela disse assim: 7 dias você vai para casa, tá tudo certo. Eu disse assim: 7 dias. Eu passei 4 dias dentro do centro cirúrgico, do leito do centro cirúrgico, e me desceram para uma maca. Gente, cada pessoa que ia passando, as meninas do curativo, cada pessoa tinha um carinho. Eu fui conquistando um carinho de cada pessoa que me ajudava ali. E eu fiquei no fundo de um corredor, que era o fundo da UTI, que ficava de frente para o centro cirúrgico, a porta, e no fundo da UTI. Então, quando eu olhava, sabe, saía uma maca sem um colchonete. Quando eu olhava, saía uma maca só aquele saco preto coberto. Eu dizia assim: meu Deus, que tristeza, sabe? A gente fica olhando ali, tanta gente chorando, tanta gente, a dificuldade. E aí eu passei 14 dias em uma maca. Eu fui cultivando a amizade de algumas pessoas. E uma segunda-feira, vamos rapidinho só para recapitular. E aí eu desci já com 4 dias. Quando foi 7 dias, eu perguntei pro cirurgião. E eu perguntava assim: quantos dias eu ainda vou passar aqui, doutor? Aí ele falava assim: mais algum tempo. Sabe, todo dia eu perguntava para ele e ele nunca me dava uma data certa. Sempre era mais algum tempo, mais algum tempo, mais algum tempo. Eu digo: gente, como é que eu não tenho perspectiva de sair daqui, mãe? E aí eu comecei a me desesperar. Eu não conseguia me sentar, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia ir no banheiro sozinha. Eu precisava da ajuda do meu esposo, eu precisava da ajuda da minha mãe, da minha tia, da minha prima. E eu ficava assim, me perguntando: meu Deus, eu não tenho perspectiva de sair daqui. Quando foi com 14 dias, que as minhas falaram assim: como é que tá a tua cirurgia? Ele falou assim: nossa, tá muito ruim ainda não dá pra fechar. E aí veio uma menina e falou assim: Amanda, eu vou fazer uma coisa por ti que eu não faço por ninguém. E aí ela falou assim: o quê? Tu aguenta? Eu disse assim: eu não sei, vamos tentar. E ela começou a pegar um bisturi e a limpar a minha cirurgia. E ela foi limpando. E aí ela disse assim: amanhã a gente termina. E aí quando foi na segunda-feira à noite, chegou um enfermeiro no finalzinho já do expediente dele e falou assim: Amanda, eu tenho uma boa notícia pra ti. Eu disse assim: o quê? Eu disse: eu tenho um leito pra ti, tu quer ir? Eu disse assim: não, eu não quero ir. Porque se for um leito igual a esses outros, que é muita gente, a probabilidade de eu pegar uma bactéria e morrer aqui dentro é maior do que eu ficar aqui no corredor. E assim: não, mas a gente vai, é um leito bom, são 4 camas, então tem um banheiro. E aí eu disse assim: tem certeza? Aí tu quer ir olhar? Eu fui olhar. Amados, vocês precisavam ver. Parecia coisa assim, eu digo: meu Deus, como tu és maravilhoso. Senhor, tu é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu fui para o leito com 14 dias no corredor, fui para um leito. E eu já estava assim: não vamos passar muitos dias aqui, né? Eu sempre dizia: mãe, Dia das Mães eu vou passar em casa já com minha filha, né? Porque eu ficava olhando assim, eu digo: meu Deus, que tristeza, eu não posso ver minha filha, sabe? Minha filha ainda mamava. E aí todo mundo falava: meu Deus, ela tá muito ansiosa, ela tá muito triste, assim. Ela comia demais, ela ficava numa ansiedade. Todo mundo assim: não, é porque a criança saiu do peito, vai comendo. Mas essa era a forma dela de demonstrar que ela não estava com a mãe dela ali perto. E aí eu fui para esse leito. Eu já achava assim que eu ia vir logo embora. E de repente o médico falou assim para mim: a secreção não cessa. Eu disse assim: com 14 dias, doutor, a secreção não cessa? Não. Então significa que você ainda está com bactéria ainda dentro da sua cirurgia. Eu disse assim: e agora o que vai ser feito? Você tem que fazer um exame chamado cultura. E eu disse assim: esse exame demora quantos dias? 5 dias, 8 dias no máximo. Tá bom. Nós fizemos a cultura, deu 5 dias, não saiu o resultado. Deu 8 dias, não saiu o resultado. Deu 10 dias, não saía o resultado. E eu dizia: meu Deus, esse resultado não saia e a secreção não cessa. Então significava que a bactéria ainda continuava lá dentro. E aí, um certo dia, chegou uma enfermeira e disse assim: Amanda, calma aí que eu vou fazer já uma coisa. Foi lá e falou com a médica e disse assim:
doutora, tem uma paciente que eu quero que a senhora receite para ela um antibiótico. Ela fez a cultura, mas está esperando o resultado da cultura, não saiu ainda. E doutor fulano de tal só quer passar o antibiótico para ela quando chegar o resultado. Eu sei que isso é bactéria, então passe, porque se não for a mesma dosagem, a gente aumenta. E aí ela passou. Para a honra e para a glória do Senhor. Com 7 dias de antibiótico, com 6 dias de antibiótico, que foi numa sexta-feira que chegou o resultado da cultura, faltava apenas um dia para eu tomar o antibiótico para finalizar, porque a médica já sabia que era bactéria, receitou o antibiótico, e aí eu já ia finalizar para fechar. Amados, tinha um irmão abençoado demais, chamado irmão Antônio, a gente só chamava ele de irmão Totó, e ele ia, e ele cuidava, e ele pregava, e ele é auxiliar administrativo de socorro há 35 anos, e ele não se envergonhava de pregar para médico, sabe? Às vezes a gente tem medo, vergonha de pregar para um amigo, para um colega, e ele ia e falava, olha, Jesus te ama, para um médico. Ele ia e falava, irmão, como é que você está na fé? Ia, cuidava, ia, regava ali, cada ovelha que estava ali dentro, ele ia regando quando ele sabia, e ele ia buscar a conversão. Então, ele disse assim para mim, irmã Amanda, tá tendo uma guerra muito grande, tá? Tendo uma guerra muito grande pela sua vida. Deus está lutando muito contra os anjos de Satanás, porque não está sendo fácil. Irmãos, tinha uma pessoa comigo, no mesmo leito que eu, que a situação dela era muito complicada. E sabe, você chegar a ver a morte, chegar a ver espíritos, sabe, de morte vagando por um leito, é coisa que só quem está mesmo no momento, né, que ali de intimidade com Deus, para Deus esclarecer as coisas. E um dia eu não estava dormindo, eu apenas estava assim, entre um sono, e eu fiquei assim, olhando, e veio um pássaro gigante de um corpo de homem para me atacar, e nessa hora eu repreendia tão grande, eu dizia até repreendido em nome do Senhor Jesus, e ele se despedaçava. Então ali, amados, eu contei para o irmão, ele disse assim, isso é o espírito da morte, minha filha, que está te cercando, mas você repreendeu, e Deus está contigo, sabe? E aí, quando foi 3 dias depois, a menina que estava comigo, uma colega de quarto, ela foi para UTI, num caso muito grave, o caso dela era muito grave. E aí, eu fiquei imaginando assim, eu digo, meu Deus, Senhor, como Tu és grandioso, sabe? Desde que eu cheguei aqui, eu não tomei uma dipirona. Eu só tomava remédio para gases, eu não tomava um anti-inflamatório, não tomava nada, porque eles só podiam receitar depois que saísse esse resultado desse exame. Se não fosse essa médica chegar e passar o antibiótico certo, no momento certo, ser usada por Deus ali, eu não sairia eu não iria passar mais 7 dias ou 10 dias tomando antibiótico para sair. Então isso ia resultar em quase 50 dias a mais, porque eu já estava com 40, já estava com 30, na verdade. E aí, a gente finalizou o antibiótico no sábado. E aí o irmão foi lá e falou assim para mim, filha, de novo, ore. A luta dos anjos a respeito da sua vitória é muito grande. O Satanás, ele tem investido na sua vida. Então ore, leia a palavra, sabe? E aí eu fiquei com aquilo, eu disse, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E eu já vi o anjo te entregando a chave da vitória, a chave de ouro, vai ser a chave de libertação. E nesse dia eu fiquei tão feliz, amados. Eu fiquei tão feliz porque o meu antibiótico, ele finalizava no sábado. E eu achava que no domingo eles já iam me levar para o centro cirúrgico para fechar. E aí, quando chegou no domingo, meu esposo estava comigo. E aí 11 horas da manhã, eu comi. E aí eu comecei a passar mal, uma dor. De novo, como se fosse o mesmo sentido de apendicite, aquela dor insuportável, aquela dor que o meu corpo, eu não conseguia andar, eu só andava rastejando. Eu fui pro banheiro para tentar fazer xixi, para tentar fazer qualquer coisa que pudesse aliviar, e não aliviava. E de repente eu tentei ligar para ele, e o celular dele não estava funcionando porque ele foi almoçar. E ele foi assim, tão sábio, que ele demorou 30 minutos mais ou menos para almoçar. E foi entre 10 minutos, 15 minutos estourando. E quando ele chegou, eu estava torcendo de dor. E era uma dor tão forte, tão forte, tão forte. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava tomando antibiótico, eles não me deram protetor gástrico. E a gastrite atacou.
estava muito ferido, estava muito estragado no meu estômago, então estava aquele rebuliço todo dentro de mim. E aí passou, foi à tarde, aliviou um pouquinho, eu tomei uma dipirona, só estava tomando comprimido oral, não estava tomando nenhum comprimido injetável, então demorava mais a ação. À tarde, chegou uma equipe da tarde, falou, tá normal, Amanda, já vai passar. Tá bom. Quando foi o finalzinho da tarde, minha tia chegou. Aí, mamãe ligou, e aí, Cidinha, como é que tá por aí? Tá tudo bem? Ela, tá tudo bem, ela tá dormindo 6 horas. Isso foi questão de 15 minutos. 15 minutos eu comecei a chorar, eu comecei a gritar. Sabe, minha tia chorava, ela dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Ela olhava para mim, ela chorava, meu Deus, o que está acontecendo? Amanda, calma, vai passar. Ela chorava junto comigo e era tão dolorido olhar para ela chorando. E ela via assim, minha filha, calma que vai passar. E não passava. Era uma dor que vinha me destruindo. Eu digo, tia, eu não estou conseguindo. Eu chorava tanto, eu chorava. E aí Deus disse assim, calma, filha. Eu digo, Senhor, tu pode me curar, Senhor. Me ajuda, Pai, eu não aguento mais essa dor, é muita dor. Num momento de desespero, eu digo, Senhor, o que está acontecendo? Eu sei que é Satanás que está investindo sobre a minha vida, mas eu creio em teu santo nome que isso vai cair por terra. Pode ser inacreditável, mas Deus usou uma enfermeira assim, Amanda, o que está acontecendo contigo? 6 horas ela passou, ela só passou 8 horas. Ela disse assim, Amanda, o que está acontecendo contigo? Tu é uma pessoa muito alegre, tu fica conversando com todo mundo, vai lá falar com a gente, o que está acontecendo? Eu disse assim, eu tô com muita dor, não tô conseguindo nem respirar. Ela disse assim, calma, eu vou te ajudar. Gente, é inacreditável, ela foi no centro cirúrgico, enfermeiro nenhum faz isso, ela foi no centro cirúrgico, pediu uma receita para um médico para passar um protetor gástrico e um remédio chamado... Tramal. Quem sabe Tramal é um remédio muito forte, que só alivia dores. Ele fica abaixo da morfina. Ele só fica abaixo da morfina. Então você sabe que é uma medicação muito forte. Então ela foi, pediu para um médico. Chegou quando foi questão de 15, 20 minutos no máximo. Ela chegou, disse assim, Amanda, tá aqui, teu medicamento. Eu consegui um medicamento para ti. E ela aplicou. E gente, eu tava com muita dor. O remédio começou a fazer efeito 2 horas depois. É um remédio muito forte. E 11 horas eu comecei a conseguir dormir um pouco. E eu dormi a madrugada bem, graças a Deus. Quando foi na segunda-feira, eu estava na expectativa já. Porque eles falaram que eles iam me levar para o centro cirúrgico para fechar a cirurgia. E quando chegou na segunda-feira, o meu médico não foi. E aí eu fiquei, Jesus amado. Quando eu entrei, o médico passou. Ele disse assim, tá tudo certo então. Amanhã você vai subir. Aí eu disse, tá bom então. Eita, que felicidade. Aí eu esperei 5 horas, 6 horas e fui perguntar pra enfermeira. O mapa saiu, porque tem que ter um encaminhamento de um dia para o outro para poder fechar. E ele assim, o mapa saiu? Ela disse, não saiu. Não, já saiu, teu nome não tá no mapa. Eu disse assim, meu nome não tá no mapa. Eu digo, não tá. Eu digo, não, mas mais um dia. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que eles estão errando aí? Por que meu nome tá no mapa? Já tá tudo certo, já finalizei o antibiótico. E ela disse assim, Amanda, não sei, mas não saiu. E o teu nome não saiu no mapa. O mapa saiu, tá lá, mas teu nome não tá. Eu disse assim, Senhor, eu acredito em ti. E a partir de 12:00 eu vou estar em jejum. E eu não vou tomar um gole de água sequer. Eu vou esperar até o momento que esse médico passar. E eu creio que eu vou subir amanhã. Amados, eu fiquei de 6 horas esperando o médico passar. Quando era 7 horas, ele já estava na porta. 7 horas ele não passou. 7:30 não passou. 8 horas não passou. 8:30 muito menos. Eu já comecei a me desesperar. Eu disse assim, 8:30 eles não vão mais me levar para o centro cirúrgico, não. 9 horas eu digo, não, mas tem que ter fé. Aí eu chamei uma enfermeira assim, enfermeira, aconteceu isso, tá tudo bem, a bactéria já foi finalizada. Eu queria só ver a respeito, porque eu tô em jejum. O médico disse que ia colocar meu nome no mapa, não colocou meu nome no mapa. Então, eu queria ver o que você pode fazer por mim. Assim, peraí, minha filha, vou já. Mas assim, enfermeira vai, disse já, e lá elas desaparecem. Elas são. Quando eu falei, terminei de tomar banho, que eu deitei na cama, que eu fiquei aguardando ela. Aí lá vem o irmão Totó, abençoado. Assim, ei, minha irmã, hoje vai ser o dia da tua bênção, viu? E só te dizer isso. Eu disse, bora orar. Aí ele chegou e fez a oração.
Quando ele disse assim, amém, que eu olhei, foi só a cabecinha da enfermeira, dizendo assim, bora? Eu disse assim, bora. Nessa hora eu disse, meu Deus, está muito maravilhoso. Eu não podia subir não, irmãos. Eu não podia subir porque meu nome não estava no mapa. E Deus foi na frente, guiando tudo. Ele foi levando cada detalhe, foi colocando cada detalhe ali, dizendo assim, é por aqui, pode deixar, eu que guio, eu que faço. Confia, porque no momento de dor é muito difícil, sabe? É muito difícil a gente acreditar, é muito difícil a gente confiar. Mas Deus vai nos tratando a cada ferida, a cada momento difícil. Ele vai nos mostrando e vem colocando pessoas maravilhosas na nossa frente. Então ela foi, levou. Quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, eu olhei um irmão. E aí ele era bem magrinho. E a mãe dele já estava lá quase o mesmo tempo que eu. O caso dele, apendicite, infeccionou, abriram, os pontos de dentro se romperam. E ele estava lá para tentar fechar a cirurgia dele. Só que ele era muito magro, não tinha gordura o suficiente para fechar. E aí ele ia ter que ficar no socorrão por vários meses ainda, até esperar que aquela camada de pele pelo menos cobrisse metade. E aí eu cheguei lá e olhei assim e disse, meu Deus, eu sou mais gordinha que ele. Eu disse assim, sim, eu tenho gordura, mas eu sabia que uma parte não tinha o suficiente. Uma parte não dava para ser fechada. E eu disse assim, meu Deus, e agora? Eu ficar assim, meu Deus, será que eu vou ter que ficar aqui ainda muito tempo ainda? Eu disse assim, Deus é maravilhoso. Aí quando eu olhei, chegou a enfermeira, Amanda, aí você pode ficar aqui no lugar dele, ele não vai subir hoje. Ainda não tem, infelizmente, não tem pro irmão. Não, o procedimento dele ainda tem que esperar mais alguns dias. Eu disse assim, pode deitar aqui na cama. Eu deitei. E às vezes, a gente fica desdenhando de uma pessoa, sabe? A gente é muito visual. Quando vê uma pessoa bonita, um médico é alto, uma médica é alta, loura, forte, isso. Aí, quando eu cheguei da segunda vez na triagem, eu olhei uma médicazinha toda baixinha, pequenininha, toda falando engraçadinho, era do Ceará ela. E eu lembro que o jaleco dela era Santa Casa do Ceará, de Sobral. E aí eu lembrei quando eu olhei ela. Aí eu deitei assim, ela, deita aqui, Amanda. E aí, mulher, vamos lá, vamos. E ela foi pegando em mim. Aí eu disse assim, vixe, eu vou ser operada por essa mulher. Meu pai, ela é toda assim, né? Não sei nem qual vai ser a... E Deus diz assim, minha filha, é aí que eu surpreendo. Vai ser aí que eu vou te surpreender. E eu fiquei assim, aí eu calei, assim, olha, aqui... Ela foi falando para outra enfermeira, aqui tem que fazer, para residente, aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer, e aqui a gente vai fazer um mini procedimento, vai ter que dissecar. E aí, para poder fechar, eu digo, Jesus, isso é maravilhoso. Aí vão subir, levaram. Sabe, todo mundo do centro, eu já dizia que todo mundo do centro cirúrgico tinha um carinho por mim, todo mundo começava a conversar, e Amanda, eu não vou fazer para te sentir dor, nem no momento da aplicação da anestesia, eu vou colocar aqui um anestésico pra ti, no teu soro, tu não vai sentir dor, vai ser tranquilo. Eu disse, tal, começando a conversar. E aí ela me deu anestesia, e aí de repente as enfermeiras começaram a conversar. E assim, quem é a staff que tá aqui hoje? Staff é o patente mais alto que tem dentro do centro cirúrgico. E aí ela disse assim, doutora Thaís. Aí eu falei assim, eu lembrei quem era a doutora Thaís. Era a médica que eu tava falando aqui. Eu digo, meu Deus, como a gente é tão... O ser humano começa a fazer julgamentos de pessoas. E aí ela disse assim, vamos lá? Aí ela assim, eu não vou fazer nada, eu vou só aqui, organizando. Aí a residente foi lá, foi indo. Assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não quero cirurgia. Ela usou uma expressão, mas eu não quero cirurgia repuxada. Eu quero o contorno do umbigo. Eu quero... tudo direitinho, eu não quero uma cirurgia que vai ficar toda repuxada, sabe? Vocês vão dissecar tudinho certinho. Então, eu quero uma coisa bem feita. Ela é nova, tem uma barriga bonita e não sei o quê. E começou a conversar, eu digo, meu Deus, como tu és maravilhoso. Porque, amados, eu vi aqui esses dias uma foto de uma senhora que estava comigo também, que ela voltou agora de novo. O que os médicos se fizeram na barriga dela é uma coisa horrível. Sabe? Não é questão assim de dizer assim, a pessoa ela tem que ter responsabilidade pelos atos.
E é horrível, gente. Do jeito que ela fosse chegar lá e fechar, do jeito que estava, tinha as bordas que estavam cicatrizadas, ia ficar muito horrível, muito mesmo. E ela disse, Amanda, pode deixar quieto, contigo, vai ficar perfeito. Ela só disse assim, meu Deus, isso é maravilhoso. Senhor, como é que tu faz tudo perfeito no teu tempo? Era necessário eu passar por uma primeira cirurgia, sabe? Por pessoas irresponsáveis, sim. Mas eu não aceito, irmão, ninguém falar de alguém que trabalha no Socorrão. Porque quem sabe, quem vive uma realidade, são os profissionais de lá. Porque tem gente que dá a vida, tem gente que dá o sangue por cada pessoa que está lá dentro, entendeu? Tem gente que ama. As meninas do curativo, a gente via assim o amor que elas tinham em fazer cada procedimento, de chegar, de limpar, de ver a evolução de cada caso, entendeu? Então eu fiquei assim, Deus, tu é muito maravilhoso. E aí fiz o procedimento. Quando foi meio-dia, já estava 1 hora, por volta de 1 hora. Meio-dia eles finalizaram, 1h30, 1h30 eu já ia descer para o meu leito. Eu não fiquei em centro de recuperação. Ele disse assim, Amanda, tu tá bem? Tá mexendo as pernas? Tô tranquilo, graças a Deus. E aí eu conversei lá dentro do centro cirúrgico. E quanto tempo depois eu posso ir embora? Aí ele disse assim, depois de 24 horas, se tudo estiver certo, se você não estiver sentindo nenhuma dor. E disse, posso ir? Pode, tranquilo. E aí eu cheguei lá no meu leito, tudo tranquilo, fui no banheiro, tudo certinho. Quando foi no outro dia, eu disse, mãe, a gente vai embora amanhã. Ajeita as coisas, a gente vai embora amanhã. O quê, menina? Tu já quer ir embora? A gente já chegou aqui, já esperou esse tanto. Mãe, ajeita as coisas que a gente vai embora amanhã. Quando foi 6 horas, eu disse, mãe, você ajeitou as coisas? Bora embora, nós vamos embora, vamos embora hoje a gente vai embora. Quando foi 6h30, aí eu fiquei falando, bora, mãe, a gente vai embora. 7 horas, quando eu olho, o médico. E aí, Amanda, fechou? Fechei. Assim, e aí, tu já quer ir embora? Não quer ir não, né? Que tu já gostou do Socorrão. Aí eu digo, não, doutor, eu sou precavida, eu tenho que ter certeza que eu vou e não vou mais voltar pra cá. Assim, você pode ir, tu quer tua alta? Vou dar agora. Acho que era por volta de 8 horas, do dia 1º de junho, eu recebi alta. Sabe? E é uma gratidão tão grande. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu vi algumas... a Raquel, que eu vi algumas pessoas aqui me recepcionando, da minha família, que foi uma gratidão tão grande eu ver minha filha, poder abraçar minha filha, porque o meu marido, ele estava segurando toda a parte emocional, sabe, ele se fingia de forte ali pra mim, pra me segurar, e eu perguntava pra ele, e aí, tu achava que eu já ia te deixar viúva? Esse menino só fala besteira, não sei o que, eu digo, olha, tu não vai ficar viúva ainda não, ainda vai demorar mais um tempo, sabe, mas ele via a gravidade do problema. A gente via a gravidade do problema. Não foi uma cicatriz normal, foram erros que os médicos cometeram, mas erro que eu sou muito grata, porque Deus mostrou que eu disse, minha filha, eu tô aqui, eu acredito, se tu acreditar em mim, eu acredito em ti. Eu te salvo, eu te curo, eu te liberto, eu te saro. Sabe, cada estadia que eu fiquei ali naquele momento, que parecia ser doloroso, que parecia ser, mas Deus foi tão maravilhoso. Era uma conexão com Deus a cada instante, que Ele estava dizendo assim, filha, eu estou aqui, me busca que eu te ouço, filha, eu estou aqui, eu te agradeço, meu Deus. Em nenhum momento, irmãos, sabe, eu fiquei assim, no momento eu não fiquei assim, Senhor, tanta pessoa mal para passar por isso, e eu aqui, eu disse assim, mas a experiência que eu quero é contigo, não é com os outros. Quando Deus coloca a gente por uma prova, por uma situação, a gente tem que ouvir e pensar, a experiência que Deus quer é comigo, não é com os outros. Então, essa experiência foi única na minha vida, porque eu pude ver a cada instante o poder de Deus. E eu deixei para agradecer a todos os irmãos que estão aqui e outros que não puderam vir, e toda a congregação. Eu queria que fosse, pudesse convidar todas as pessoas que oraram por mim, que intercederam por mim, que foram muitas. Gente, todo dia eu recebi uma mensagem de carinho, de amor, de afeto, ali dizendo assim, Amanda, eu sei que você vai ficar boa, eu sei que você vai voltar para casa, eu sei que você vai cuidar da sua filha. E mamãe ficava ali firme, mas eu sabia que por dentro ela estava ali moída. A titia, então, que me suportou ali. Eu dizia assim, olha, eu vou lhe demitir, eu não quero mais assinar sua carteira, não. Que cuidou de mim com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Como filha. Então, meus pilares que ficaram aqui, Fábio, tia Princesa, mãe de Lude, sabe? Eu queria aqui nesse momento
todos viessem para cá, mamãe, papai, Fábio, tia Princesa, Luan, tia Cedinha, Luana, que foi ali minha barreira, que segurou muito pepino, mesmo cansada, ela ia, cuidava de mim, sabe? Meu marido, então, que eu não tenho nem palavras para agradecer o que ele fez, porque eu ficava pensando durante a semana, eu digo, cara, não posso botar meu marido aqui porque ele trabalha, ele vai ficar cansado, mas mesmo no final de semana, ele abdicava ali do seu tempo, ia, ficava comigo, e estava ali dentro, e no domingo ele vinha para ficar com a minha filha, com a nossa filha. Então, cada momento foi demonstração de carinho, de amor, de afeto, de coisas que firmam, de coisas que vão lapidando a nossa vida, que são coisas que a gente deve dar o real sentido da vida. Amados, família, todas as famílias têm defeito. Todo mundo tem defeito. Às vezes a gente fala, nossa família é muito briguenta, muito barulhenta, muito isso, muito aquilo. Mas minha família é perfeita. Porque a minha família, quando um está doente, o outro vai lá, levanta. Quando um está precisando de ajuda, o outro vai lá, levanta. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Quem é que não tem defeito? Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. E Ele colocou cada pessoa com uma função dentro da minha recuperação. Eu só tenho a agradecer. Minha sogra, meu sogro também, que iam lá, buscavam meu marido para ele não estar de ônibus, perambulando para lá e para cá. Meu pai maravilhoso, que andava aí preocupado, choroso, mas Deus nos abençoou. Então, eu queria que toda a minha família, para vocês conhecerem a minha base, que foi o meu alicerce, tá? Que me ajudou nesse momento tão difícil. E esse foi meu testemunho, amados. Eu estou aqui contando, porque a gente tem que contar todas as coisas, todas as maravilhas que Deus faz. Sabe, eu coloquei cada detalhe. Foi longo, mas eu coloquei cada detalhe, porque às vezes a gente pensa que um simples fato de você pegar um ônibus bem aqui, descer lá no Mercado Central, não tem livramento da mão de Deus. Mas Deus lhe livra. Ele lhe livra do mal. Porque às vezes vem um carro lá do nada, bate e você morre. Então, se você sair de casa, ore. Se você acordar, ore, porque Deus lhe deu mais um dia de vida. Então, cada momento é um momento de agradecer, porque Deus é maravilhoso. Vem, Mica, vem. Vem, papai. Oh Deus, oh Deus. Pra quem não sabe, eu tenho 3 pais, tá? Meu pai biológico, meu pai, minha mãe. Cadê a outra? Minha mãe, a outra ali. Então, gente, essa aqui é a minha base. Você